Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. A Câmara realiza audiência pública na região leste do Orçamento Participativo para debater concessão do DEMAI. Comissão discute situação dos atendimentos de saúde para a população LGBTI+, em Porto Alegre. E ainda, projeto Teia da Esperança é destaque no espaço da Tribuna Popular. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Câmara promoveu mais uma rodada de debates sobre o projeto do Executivo que prevê a concessão parcial do DEMAI. A audiência pública, na noite desta terça-feira, foi realizada na região leste do Orçamento Participativo. A reunião ocorreu na quadra da Escola de Samba Copacabana. O governo apresentou o projeto de concessão e o Sindicato dos Servidores Municipais fez o contraponto à proposta. A comunidade também se manifestou sobre o tema, assim como os parlamentares presentes. A audiência pública foi conduzida pela presidente do Legislativo, vereadora comandante Nádia, do PL. Quero cumprimentar principalmente a comunidade que hoje aqui veio, num dia de frio, mas interessada em conversar sobre a concessão parcial do DEMAI. Quando nós falamos em concessão, é emprestar uma parte, é dar aquela parte para alguém fazer o que nós estamos mandando. Ou seja, o prefeito vai dizer, eu quero que a concessionária que ganhar faça isso, isso e isso. Ou seja, quando essa concessionária não cumprir com o que está escrito, ela vai ser multada, ela vai ser notificada e ela pode o quê? Perder a concessão. Ou se é privatização, se é concessão, os conceitos a gente pouco interessa para a população. O que interessa para a população, qual é o projeto de sociedade que a gente está defendendo aqui. E eu estou defendendo um projeto de sociedade em que o que é público tem que ser público e tem que ter investimento. Para quem não sabe, parte do DEMAI já é privatizado. E a parte do DEMAI que é privatizada é a que a gente mais se incomoda. O buraco que fica 30 dias lá aberto e ninguém vai lá fechar. A luz que falta e a água não chega na ponta. O morro aqui sofre direto. É o último que recebe água quando falta luz ou quando estraga uma peça. Não é uma questão ideológica, é uma questão de eficiência no serviço público. É uma questão de contrato administrativo. Então, assim, querem politizar? Bom, então todo mundo faz. O governo federal, a última entrevista do ministro falou, nós vamos conceder tudo o que for possível. Nós vamos botar tudo na mão do privado e controlar. Porque concessão é isso. Não é que nem privatização que tu vende, entrega e a agência reguladora, sei lá onde está, vai regularizar, que nem essa equatorial. Tu entrega por um determinado tempo e tu fiscaliza esse serviço, porque ele continua sendo público. Tu vai ter os servidores dos demais fiscalizando, tu vai ter uma agência reguladora ligada ao município, tu vai ter um verificador independente, que é um instrumento extremamente importante, então tu vai ter 3 agentes fiscalizando esse contrato. A solução do governo Melo não é erguer as casas de bomba, não é botar mais funcionário para trabalhar, não é fazer licitação, não, é ficar de braços cruzados, porque quanto pior, melhor, aí a população diz o quê? Do jeito que está, não dá. É exatamente isso que eles querem, para dizer que do jeito que está, não dá, e aí eles trazem a solução, que é a concessão. E sabe quem é que vai entrar? É uma empresa muito parecida com a CE Equatorial, que hoje não consegue entregar energia para todo mundo. Nós ficamos em Porto Alegre, chegamos a ficar 17 dias em algumas regiões sem energia elétrica. Ao todo, serão 17 encontros nas regiões do Orçamento Participativo para debater o projeto de concessão do DEMAI. E a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o incêndio na pousada Garoa vota nesta quinta-feira o relatório final da CPI. Os apontamentos foram apresentados na segunda-feira pelo vereador Marcos Felipe, do Cidadania, responsável pela elaboração do documento. Esta comissão parlamentar de inquérito entende que há elementos suficientes para enquadramento do senhor André Kologeski em responsabilidade civil e criminal. A indicação faz parte do relatório final da CPI da Pousada Garoa,
apresentada pelo vereador Marcos Felipe, do Cidadania, responsável pela elaboração do documento. Desta forma, diante da materialidade dos fatos e da comprovação das ações de omissão do proprietário, esta comissão parlamentar de inquérito entende que há elementos suficientes para o enquadramento do senhor André Kolojewski em responsabilidade civil e criminal com possibilidade de configuração de dolo eventual, uma vez que ele assumiu conscientemente o risco, como de fato se concretizou. O parlamentar ainda destaca que a composição do relatório é baseada em elementos apresentados durante o trabalho da comissão. Obviamente pode haver divergência, mas eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque, como eu disse, tudo que está no relatório foi transmitido, foi falado, tem notas, não há como eu trazer elementos que não fossem falados por aqui. Obviamente que é a minha interpretação sobre tudo aquilo que foi dito aqui, sobre legislação pertinente, que é muito importante, principalmente quanto aos agentes públicos, né? Lembrando que o agente público ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei, não pode fazer nada que não está previsto em lei, então existe os regramentos, mas obviamente tem as suas responsabilidades, ou seja, por mais que o incêndio tenha sido causado de maneira intencional por alguém que até hoje não responde por isso, ele poderia ter sido evitado a proporção dele. Então, uma coisa não exclui a outra, mas cada um dentro das suas responsabilidades. No documento final da comissão, o parlamentar cita laudos do IGP, da URGS e relato dos bombeiros, ao apontar que o fogo não teria se propagado tão rápido se alguns cuidados fossem tomados. O laudo do IGP fala sobre isso, o laudo da URGS também e o relato dos bombeiros, ou seja, se tivesse extintores em número suficiente funcionando no momento, o fogo não teria se propagado com tanta velocidade e atingido tantas pessoas. Também o formato da escada caracol, apenas uma entrada e uma saída de emergência, então foram fatores que contribuíram para a velocidade do fogo e para, infelizmente, mais pessoas viessem a falecer. Mas tinha a responsabilidade de quem fazer isso. Esse não era um espaço público, esse era um espaço privado. Então a responsabilidade, segundo a lei 13376 de 2013, é a responsabilização do proprietário junto ao Corpo de Bombeiros, o plano de prevenção contra incêndio, a fiscalização, tanto por denúncia como de maneira ordinária, é do Corpo de Bombeiros. Na avaliação do vereador Marcos Felipe, a CPI foi além dos 4 objetivos principais da comissão. Todos eles atingidos de maneira plena, inclusive trazendo até um pouco a mais, né? A gente teve aí novidades quanto à política pública no município e percebi que apenas um lugar onde a pessoa dormir ou a alimentação não vai resolver, né, o futuro daquela pessoa, autonomia e dignidade. Requer ali uma complementação de estudo, um treinamento profissional para inserção no mercado de trabalho, para que a pessoa possa ter um novo caminho. Então se mostrou, no meu entendimento, eu coloquei ali que a política de hotelaria, por si só, ela não resolve o problema, né? E ainda mais se o lugar não for adequado. Mesmo não tendo o mesmo entendimento, o presidente da comissão, vereador Pedro Ruas, do PSOL, elogia o trabalho do relator. O trabalho do relator, particularmente, que apresentou hoje as suas conclusões, ele foi permanente, ele foi dedicado, ele foi extraordinário. Não significa que tenhamos a mesma opinião. Quando nós analisamos aqui na CPI as condições das pousadas Garoa, nós analisamos como uma extensão da prefeitura, porque ela foi contratada para fazer o serviço social. O trabalho de saber qual a origem do fogo é um trabalho policial, não é nosso. Nós temos que saber por que as pessoas não puderam sair, por que as pessoas morreram queimadas, sufocadas ou se atirando de andares superiores. Esse é o trabalho nosso. É claro que interessa saber a origem do fogo, mas não é o nosso trabalho. Não é a nossa, digamos assim, motivação maior, porque se fosse, por exemplo, um incêndio num edifício não vinculado à prefeitura, sequer CPI haveria. Então, há CPI porque esse conjunto de prédios, eram 3 na Farrapos, na Avenida Farrapos, eram contratados pela Prefeitura Municipal. Tanto Pedro Ruas quanto Marcos Felipe acreditam que a mudança da política de hotelaria para moradia é a mais adequada para evitar outras tragédias. Então, tendo em vista aí o auxílio moradia, eu achei um bom encaminhamento da prefeitura que, ao invés de ela pagar um lugar, a pessoa pega aquele valor e ela escolhe um lugar onde ela quer morar, na região que ela quer morar, né? Onde ela vai se sentir mais segura e mais habituada ali ao entorno. Teoricamente é melhor assim, esse novo método, porque o método anterior se revelou completamente errado e absurdamente trágico. A última reunião da CPI Pousada Garoa será na quinta-feira, dia 26 de junho, às 11 horas da manhã.
Na ocasião, será feita a votação do relatório para posterior encaminhamento aos órgãos competentes. Ativistas com ênfase nos direitos das pessoas trans cobraram treinamento das equipes médicas, campanhas de informação e enfrentamento do preconceito. Os relatos foram feitos na Comissão de Saúde nesta terça-feira, que tratou sobre a situação dos atendimentos da população LGBTI+, aqui na capital gaúcha. Entre os encaminhamentos, a Cosman vai solicitar reunião com o CREMERS e com a Secretaria Municipal de Saúde. Durante a reunião, ativistas ligados à diversidade e causa trans trouxeram relatos e falaram sobre a urgência de treinamentos para os agentes de saúde que atendem o público LGBT, a fim de garantir mais respeito e dignidade para esta população. O encontro foi proposto pela vereadora Atena Roveda, do PSOL. A importância da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da capital gaúcha receber militantes, ativistas do movimento social, principalmente da saúde LGBT e da saúde trans, é talvez um marco histórico para essa casa. É o primeiro momento em que uma comissão tão séria e necessária abre as portas para ouvir o que de fato acontece na realidade de acesso à saúde em Porto Alegre. A gente sabe que a saúde ela tem dificuldades, né? A estrutura da Secretaria da Saúde, os espaços de atendimento à saúde da população em geral, elas já têm diversas dificuldades. Para as pessoas trans, elas intensificam e é muito mais profundo esse problema. Em resposta, Júlio Barros, responsável pela área técnica da saúde LGBT da Secretaria Municipal de Saúde, explicou que o Executivo já promove ações de qualificação profissional. Júlio acrescentou ainda que os treinamentos serão ampliados para toda a rede ambulatorial e hospitalar, não apenas a primária. E o nosso desafio, né, como eu coloquei aqui, resumindo, né, nesse dia de hoje, nessa comissão, é a qualificação, né, dos trabalhadores de saúde, não só da rede de atenção primária, né, como da atenção especializada, tanto em nível ambulatorial como hospitalar, né, para acolher, né, essas especificidades, né, enfim, que a população LGBT tem, principalmente, né, a população transmasculina e transfeminina, né, que é a população que tem a maior barreira de acesso, né, não só na rede de atenção primária em saúde, mas também nos serviços especializados. Como encaminhamento, a Comissão de Saúde deve solicitar reunião com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e com a Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente vai deliberar junto ao CREMERS, a gente vai solicitar que o CREMERS esteja junto, ouvindo as demandas da população trans, que o secretário de saúde, o Ritter, ele possa também estar junto com a gente, escutando essas demandas, e que o orçamento também ele seja aberto a caber a existência e a vida das pessoas trans. Na Comissão de Direitos Humanos, os vereadores abordaram a atuação e as dificuldades do Conselho Tutelar no atendimento de crianças e adolescentes aqui em Porto Alegre. 2.575 notificações de violências contra crianças e adolescentes foram computadas na capital entre 2019 e 2021. O número faz acender alerta para quem trabalha com esse tipo de ocorrência. A atuação dos conselheiros tutelares em Porto Alegre pautou a Comissão de Direitos Humanos em reunião ocorrida na tarde da última terça-feira. A proponente do encontro foi a vereadora Vera Armando, do Partido Progressista. Entre as principais queixas dos conselheiros estão a falta de estrutura para atendimento das ocorrências e a desvalorização da classe. Foi o que apontou Salete Alminhana, responsável pela microrregião 10, que atende o eixo Baltazar. Tem micros que têm problemas porque os carros muitas vezes não têm gasolina e não tem como se deslocar para fazer essas visitas domiciliares, que elas são essenciais no nosso dia a dia para averiguarmos a situação e verificarmos realmente se aquela criança está ou não em situação de vulnerabilidade ou com algum direito violado. Assim, nessa situação é a valorização do Conselho Tutelar hoje, porque ele está sendo desvalorizado ao longo dos anos e o que sobra ele fica para o Conselho Tutelar e não deve ser assim, tem que ser tratado como um órgão que é essencial na defesa do direito da criança e do adolescente. Outras demandas foram apresentadas durante o encontro, como a necessidade de aumento do número de conselheiros tutelares na cidade e ampliação dos horários de atendimento. O secretário de Inclusão e Desenvolvimento Humano destacou os investimentos e ações já realizados e previstos para ocorrerem.
O nosso governo agora, através dos financiamentos dos bancos internacionais, conseguiu captar mais de 15 milhões para melhorias dos conselhos tutelares. Parte estrutural, faremos novas estruturas para os conselhos, bem como aquisição de mobília e computadores. Isso é para dar uma estrutura melhor e uma estrutura digna de trabalho, né? Entendemos os pleitos e os anseios dos conselheiros, eles são eleitos pelo voto popular, não estão ali de paraquedas e eles precisam ser valorizados. Nosso governo tem feito isso incansavelmente, constituímos recentemente, através de um decreto, uma coordenadoria específica para tratar de políticas públicas para crianças e adolescentes, para que possamos dar um suporte técnico além desse administrativo. A vereadora proponente destacou que a comissão atua trazendo visibilidade ao trabalho e problemas enfrentados pelos conselheiros tutelares na capital e que é necessário haver uma ampliação na equipe para melhor atendimento do público infantil em vulnerabilidade. Então é importante, né, que possamos valorizar o trabalho dos conselheiros, de saber como eles estão atuando aqui no município de Porto Alegre e também das demandas, né, que precisamos ampliar o número de conselhos. Hoje nós temos 10 regiões e, segundo o censo, nós deveremos chegar a 13. Então há um entendimento por parte dos conselheiros e também do executivo de que esse número talvez não chegue a 13, mas que nós tenhamos mais uma região. Foi aberta nesta semana a exposição em homenagem ao vereador Mauro Zacher. As fotos que ilustram a trajetória do parlamentar podem ser conferidas no saguão do Salão Adel Carvalho, no 2º andar da Câmara Municipal. Mauro Zacher, do PDT, faleceu em junho de 2022. Não, hoje é uma exposição fotográfica em homenagem aos 5 mandatos, né? Foram grandes vitórias, não só eleitorais, mas políticas. A gente pensou em retratar muitos momentos felizes dos 5 mandatos. Claro que não são só momentos felizes, né? Mas a gente quis fazer esse apanhado, essa homenagem, né? Tão importante, não esquecer também o seu legado. Ele foi um vereador combativo, né? Que lutou contra o aumento do IPTU, autor da lei anti-bullying, foi o relator do plano cicloviário da cidade, então ele tem uma história muito bonita que vale muito a pena ser lembrada. Mostra o legado, né, deixado por um homem, por um parlamentar, por um pai de família, por uma pessoa que merece todo o nosso respeito, que teve a sua vida interrompida de uma forma drástica, né, fazendo em um esporte, coisa que acontece infelizmente diariamente e que faz com que as pessoas acabam perdendo o chão, né? Tenho certeza do sentimento da família, dos amigos, e a Câmara de Vereadores fazendo, mostrando essa exposição de uma trajetória muito bonita do Mauro Zacher, faz um resgate histórico de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele fez, sobre família, sobre amigos, sobre parlamento. Com muito carinho, com muita gratidão, né? E do legado que o Mauro deixou para nós. O legado que o Mauro deixou para nós, para nossa família, ecoa todos os dias na nossa casa, com muita fraternidade, com muito amor, com muito cuidado uns com os outros, a gente cuidando da nossa família, cuidando dos nossos amigos, cuidando das pessoas que a gente ama. E eu acho que é isso, assim, de uma forma muito agregadora, né? A Câmara também prestou homenagem aos prefeitos de praças. Lei municipal inclui no calendário da cidade o 17 de junho como Dia dos Cidadãos que ocupam este cargo honorífico aqui em Porto Alegre. Dezenas de prefeitos de praça de Porto Alegre foram recebidos pela presidente do Legislativo, vereadora comandante Nádia do PL, no plenário Ana Terra, o plenarinho, local da solenidade. Função voluntária, o prefeito de praça tem, entre suas atribuições, preservar os equipamentos públicos, acompanhar os serviços de manutenção e informar à prefeitura problemas com iluminação pública e pichações. Pela primeira vez, a Câmara homenageando os prefeitos de praças, que são aquelas pessoas voluntárias que têm um trabalho bonito dentro da sua comunidade e que agora estão responsáveis pelas áreas coletivas de vários bairros aqui da nossa cidade. Essas pessoas merecem todo o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e hoje um dia de homenagem dizendo: vocês são importantes, vocês fazem a nossa cidade muito melhor. E queremos também deixar o recado aí que
tem muita praça sem um prefeito. Quem sabe tu vira um prefeito de praça também, podendo dar a tua contribuição para a melhoria da nossa cidade. O projeto teve início no segundo semestre de 2021, primeiro ano da gestão do prefeito Sebastião Melo. Atualmente, Porto Alegre tem mais de 300 prefeitos de praça. É o pertencimento de alguém que mora no seu bairro e, por morar no seu bairro, ele quer cuidar do seu espaço público. E a prefeitura não dá privilégio ao prefeito de bairro, mas dá preferência na poda da árvore, na limpeza, na poda de grama. Então hoje é dia de homenageá-los. Dia do prefeito de praça, são mais de 300, de 700 que tem na cidade, envolve alguns parques. Já existe agora adoções de algumas ruas também. E eu penso que só há um caminho para uma vida melhor numa cidade. É o trabalho da prefeitura, dos gestores, né? Mas o trabalho da população caminhando juntos. A prefeitura, muito embora seja bem ativa, por intermédio das secretarias, tentando buscar sanar os problemas, são muitas praças para que a gente consiga ter um olhar diferenciado. O prefeito de praça, ele faz esse olhar diferenciado, ele consegue trazer para a administração quais são as principais demandas para a gente poder priorizar o que é possível e o que não se consegue naquele momento, tem que fazer mais tarde, enfim. Então, quanto mais prefeitos de praça nós tivermos, melhor o resultado efetivo localizado. O Legislativo ainda prestou homenagem aos estudantes do Colégio João 23. Os alunos elaboraram cartilha com 16 ideias para mudar o mundo, incluindo ações de preservação ambiental. Olhares atentos e encantados com a apresentação dos coleguinhas num espaço tão importante como a Casa do Povo. Assim estava o plenário Otávio Rocha, lotado de estudantes e parecendo uma sala de aula. Os alunos do Colégio João 23 foram homenageados na Câmara pela apresentação das 16 ideias para mudar o mundo, uma iniciativa apresentada no primeiro Congresso do João 23, realizado no ano passado. A homenagem foi proposta pela vereadora Grazi Oliveira, do PSOL. Primeiro porque eles fizeram um trabalho maravilhoso voltado à questão ambiental, onde eles pensaram em propostas para a cura do mundo, olhando para esse momento que a gente está vivendo de emergência climática, entendendo o que aconteceu conosco há um ano atrás. E segundo, porque todo o espaço ele educa. Vir aqui nesse ambiente, estar aqui nesse ambiente, entender qual é o papel que nós cumprimos aqui como legisladores, também é um espaço que educa. Então eu, como professora, percebendo um projeto maravilhoso como esse, não podia deixar de homenageá-los, mas também com a intencionalidade, que a gente sempre tem a intencionalidade pedagógica na cabeça de que eles também pudessem usufruir desse espaço que é muito pouco utilizado pelas crianças. Os alunos ocuparam a mesa diretora para mostrar aos adultos como podemos curar o mundo. Olha, eu achei bem legal. Eu não esperava tanta gente assim. E eu espero que a nossa escola possa fazer o melhor para cada dia melhorar mais. A coordenadora pedagógica do 3º e 4º anos do ensino fundamental no Colégio João 23, Amanda Dornelles, falou sobre o engajamento das crianças no debate sobre mudanças climáticas, preservação e proteção do meio ambiente. A professora ressaltou a importância do incentivo ao protagonismo infantil na educação ambiental, já que as crianças são o futuro do planeta. A gente poder ter as crianças ouvidas, né, na sua interação com conhecimento, na sua interpretação, produzindo também conhecimento, não só recebendo conhecimento, né, mas produzindo, né, e a gente poder ouvir as crianças, é isso que a gente busca, né, dentro dessa trajetória na educação, esse protagonismo deles na sociedade, não como meros receptores da assistência, né, de todos os direitos que são básicos para eles, mas que eles possam sim ser ouvidos a partir da perspectiva deles com relação ao mundo, né? Embora sejam feitas por crianças, as ideias que vão mudar o mundo são um assunto sério e coisa de gente grande também. A Ana Lu aprendeu a lição e agora é ela quem nos ensina. Então agora, Ana Lu, se tivesse que dar um recado para os adultos que estão em casa nos assistindo, o que é que tu diria para eles? Eu diria para eles cuidarem mais do planeta que é a nossa casa. Também na sessão de segunda-feira, o espaço da Tribuna Popular foi ocupado pelo projeto Teia da Esperança. A iniciativa foi criada há 4 anos e atende crianças em situação de vulnerabilidade social.
A entidade pediu o apoio do poder público para manter as atividades. Com atuação na zona norte da cidade, o projeto atende crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Conforme a presidente Viviane Pires da Silva, a Teia da Esperança foi criada em 2021 para acolher famílias removidas da antiga Vila Nazaré. Aulas de música e dança, rodas de capoeira e atividades esportivas são algumas das ações desenvolvidas pelo projeto, tudo oferecido por meio do trabalho de voluntários. O projeto Teia de Esperança ele surgiu através da remoção da antiga Vila Nazaré para a ampliação do aeroporto. Então essas vilas se subdividiram em 3 vilas, né? E em 3 comunidades. Na comunidade da Marista Timbaúva, no Rubem Berta, no Sarandi é a comunidade Bonfim e no Baltazar de Oliveira Garcia, na Santa Bárbara. Essas crianças são atendidas então com oficinas de literatura, de capoeira, dança do ventre, esportes e afins. Nesse dia a gente atende sempre todos os sábados das 14 às 17, no qual a gente oferta um lanchinho para eles, né? Para eles ir para casa. Também realizamos doação de roupas e calçados e alimento também para as famílias. De acordo com Viviane, embora o projeto exista há 4 anos, faz apenas que ele possui CNPJ, o que possibilita que a iniciativa receba apoio do poder público. A gente então pede para que todas as pessoas, todos os órgãos públicos, que isso é políticas públicas, né? Isso é dever do poder público, né? Nós fazemos o que a gente pode. Então a gente pede tudo que é tipo de doação e contribuição e principalmente ao ano que a gente pode participar da emenda, né? Então a gente está pedindo para fortalecer, para nós conseguir conquistar o tão esperado espaço. O convite para o projeto ocupar a tribuna popular foi feito pelo vereador José Freitas, do Republicanos. Trabalho como o da professora Viviane, Teia de Esperança, traz esperança para muitas crianças e adolescentes, no caso dela, né? E alcança famílias, crianças, adolescentes, que muitas vezes o poder público não tem perna para alcançar. Então, como elas estão mais próximas da comunidade, com esse trabalho social, é um alimento, uma bolsa de alimento, ou é um agasalho. Então, e mais os cursos lá que são dados também, desenvolvidos projetos. Então é maravilhoso para essas crianças desassistidas, muitas delas desassistidas lá na comunidade. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!